que uma análise política, assim como uma análise econômica, assim como uma análise esportiva, ela deriva da observância, da reunião de fatos, para que você possa ter a oportunidade de analisar esses fatos e projetar tendências. Então, é mais ou menos assim como você ir a uma feira, a um mercado, observar alguém comprando alguns determinados ingredientes. Dali você já consegue ter uma ideia do que aquela pessoa vai fazer, que tipo de prato aquela pessoa vai elaborar. A análise política é um pouco isso, ou quase tudo isso. É você observar com muita atenção os fatos, os movimentos, observar, ter atenção, analisar cada fato, estabelecer aí uma conjuntura, uma ligação dos fatos, fazer as relações necessárias e a partir dessa reunião desses fatos você estabelece, você interpreta esses dados e produz a tendência, e produz a sua análise. Então, eu estou falando isso para dizer que o meu comentário não é nada afirmativo, não é nada, nada acusatório, e simplesmente uma análise, uma projeção futura. E essa projeção futura é uma projeção, infelizmente, trágica para o Brasil, baseado em tudo o que a gente está vendo. E como é que a gente vai cumprir essa jornada, seguir esse itinerário dessa análise? A primeira coisa que eu vou fazer aqui são perguntas para você. Você vai responder. Óbvio, responder mentalmente, pode responder verbalmente, mas são algumas perguntas que naturalmente vão levar você a uma conclusão. E muito provavelmente a uma conclusão parecida com a que eu cheguei, em termos aí de horizonte, em termos de futuro para o Brasil. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: quando o Lula ganhou o primeiro turno, o segundo turno das eleições presidenciais, houve ou não houve festa nos presídios? Puxa aí pela memória e diga para mim aí, houve ou não houve? Se quiser, deixa aí os seus comentários. Qual foi a manifestação ocorrida nos presídios quando o Lula ganhou a eleição? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse. Eu tenho uma outra pergunta que é a seguinte: durante a campanha, quem é que foi aos complexos, aos CPX, aqueles lugares em que nem a polícia entra? O Lula ou o Bolsonaro? Quem é que visitou o complexo do Alemão, por exemplo, que é um reduto de famílias, de pessoas humildes, mas também é um reduto comprovadamente do crime organizado? Quem é que subiu o morro? Quem é que foi recebido lá pelos líderes da comunidade e também com a anuência, dos líderes do tráfico? Quem é que esteve lá colocando um bonezinho com a inscrição CPX, que é de Cupincha, mas a imprensa prefere dizer que é de Complexo do Alemão apenas? Quem é que esteve lá, o Bolsonaro ou o Lula? Você responde, não é? E aí a gente vai somando os pontos. A gente tem aí mais uma terceira pergunta. Quem, já nesse ano, depois de eleito, quem foi o ministro da Justiça que visitou um lugar também que é conhecido como Zona de Guerra, que é o Complexo da Maré, no Rio, outro lugar que as pessoas só entram com autorização expressa ali dos líderes do tráfico? Quem é o ministro da Justiça que esteve lá visitando de forma misteriosa, que entrou ali sem qualquer tipo de preparo, qualquer tipo de proteção, simplesmente em 2 carros, reunindo ali não mais que 6 pessoas? Esse ministro entrou no Complexo da Maré e até hoje continua não havendo explicações contundentes para deixar claro o que ele foi fazer lá, que tipo de assunto ele foi tratar, não é?
Então tá aí mais uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. Quem foi o ministro da Justiça que esteve visitando misteriosamente, quase de maneira secreta, o Complexo da Maré? Quem é esse ministro? De qual governo ele participa? Que governo ele integra? A minha quarta pergunta é a seguinte: nesse momento, a gente vê o Supremo Tribunal Federal retomar a votação, a análise, o julgamento da liberação, né, ou da não, né, vamos suavizar, da não criminalização do porte e do consumo de droga para uso pessoal. Isso está em votação no Supremo Tribunal Federal. É interessante que isso venha a ocorrer depois de quantos anos, né? Foi interrompido em 2015. Então aí a gente tem pelo menos 8 anos de intervalo. Por que esse assunto não foi resolvido lá atrás? Dizem que é porque o Teori Zavascki, o ministro do STF, morreu e estava a cargo dele, se eu não me engano, a relatoria, e isso acabou comprometendo o fluxo desse processo. Mas, curiosamente, foi retomado agora, e hoje, nesse dia que eu estou gravando esse programa, ele já tem 3 votos favoráveis, né? Ou seja, da descriminalização do porte e do consumo de entorpecentes, de drogas. Tem o voto favorável do Gilmar Mendes, tem o voto favorável do Barroso e tem o voto favorável do Edson Fachin. Esses 3 ministros dizem que não tem problema, que as pessoas podem portar e consumir drogas, né? Mas aí fica uma outra questão. Eu posso usar, eu posso consumir, mas eu preciso comprar. E de quem eu vou comprar? Aí a pergunta: comprar, vender droga, né? Fazer comércio de drogas é legal? Pode? Ao que eu saiba, não pode. Então você está incentivando que haja o comércio de drogas. Afinal de contas, eu estou liberando o consumo. Haverá um mercado consumidor, precisa haver um mercado fornecedor. Então não faz o menor sentido, é uma lógica perversa, absurda e que nos faz pensar a serviço de quem está a ideia de fazer esse tipo de coisa. Numa ponta você vai ter gente livre para poder portar, para poder carregar consigo a droga e usar, consumir para interesse próprio, mas do outro lado você tem que abastecer essa gente. E quem vai abastecer essa gente não pode fazê-lo porque é crime você vender, você comercializar droga. A não ser que esse pessoal que vai consumir, que vai ser liberado para consumir, para portar, resolva plantar maconha em casa, por exemplo. Divertido, né? O cara que mora na Paulista, ele vai plantar maconha lá no seu apartamento. O cara que mora na Vieira Solto, o cara que mora na Pátio Savassi, enfim, onde quer que seja aí nas metrópoles, a galera vai começar a plantar aí algumas substâncias para poder consumir de maneira legal. Afinal de contas, ele não vai depender mais do comércio de drogas. Acho que a ideia é essa, né? Pode ser, quem sabe, talvez algum gênio vá usar esse argumento. Vamos esperar. E agora eu queria também trazer mais uma questão para vocês. Quem foi o presidente que recentemente recebeu um outro presidente, um ditador acusado de ser narcotraficante, um sujeito que está sendo procurado pela polícia, um sujeito cuja captura é ofertado a título de premiação $15 milhões. Quem é esse sujeito que está sendo perseguido, procurado pela polícia norte-americana por causa de narcotráfico e esteve visitando o Brasil recentemente, recebendo honras oficiais, um cerimonial pomposo para receber esse cidadão? Pois é, tá mais uma pergunta aí que você pode responder nos comentários. Então a análise política é isso, são fatos, são vários fatos, um encadeado no outro, a gente monta aí um quebra-cabeça, liga os pontos e começa a traçar uma projeção. No Brasil, a projeção, como vocês podem imaginar, é a mais sombria possível.
De novo, é uma análise, é uma tendência, é uma ideia, é algo que a gente começa a construir na cabeça a partir de fatos. Mas não vejo outro caminho senão isso. Então, a gente tem que ficar muito ligado. Eu já tenho mais de 50 anos, sinceramente não tenho mais condições, tempo e nem objetivo de deixar o Brasil. Achei muito lindo, maravilhoso que o Deltan Dallagnol, o ex-procurador lá da Lava Jato, deputado cassado agora aí pelo Sistemão, achei muito interessante, bonito o que ele disse sobre não deixar o Brasil, porque deixar o Brasil é deixar as pessoas que a gente ama, é deixar o lugar que a gente ama, o lugar que a gente gosta, o lugar onde a gente cresceu, enfim, é deixar o nosso cheiro, é deixar a nossa raiz. Mas será que eu vou concordar em deixar o meu filho aqui? Será que eu vou reservar o meu filho à infelicidade de se desenvolver, de crescer num país como esse? Eu tenho pensado muito sobre isso e gostaria que você também refletisse sobre essa situação. A gente caminha para um horizonte tenebroso e se nada for feito, não tenham dúvidas de que a gente vai se deparar com esse abismo. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia. Um grande abraço e até a próxima.